Boa tarde novamente. Estamos aqui imbuídos de fazer mais uma capacitação. É um grande prazer estar com vocês de novo e, assim, materializando mais uma etapa desse projeto do ato convocatório 8 da primeira entrada. Então, assim, como vocês já sabem, vocês receberam o convite, onde a gente definiu qual era o escopo dessa capacitação. Nós terminamos ontem a etapa da pesquisa orçamentária e, com muito êxito, quero agradecer a participação efetiva de vocês, o compromisso. A grande maioria dos clubes conseguiu finalizar essa etapa dentro do prazo regulamentar. Então, isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho, que vocês estão fazendo um bom trabalho e que a gente está no caminho certo. E aí, como vocês observaram, essa etapa da pesquisa orçamentária, ela foi uma etapa muito conduzida aqui por a gente. Então, a gente passou orientações, fizemos um manual de pesquisa de preços, enviamos para vocês, fizemos capacitação, a equipe técnica teve junto aí de cada clube, prestando as orientações e o suporte técnico. E agora é chegado o momento em que nós vamos entrar junto com vocês nas aquisições. É o momento que vocês vão materializar, de fato, o propósito do projeto, que é adquirir aqueles materiais esportivos da lista 1. E aí, para isso, nossa equipe também se preparou, né? Fizemos aí um sistema todo modulado, especificamente para esse edital, que a gente inaugura uma nova metodologia, já falamos isso diversas vezes para vocês, mas eu acho que é importante repetir, porque aqui pode estar representantes que não tiveram a oportunidade de participar naquela primeira capacitação, ou que ingressou no projeto agora. Então, assim, algumas informações a gente termina repetindo, mas eu acho que é válido até para relembrar, para enfatizar, para que a gente realmente esteja totalmente envolvido e ciente do que significa essa etapa e do que é do nosso desafio. Então, assim, é um projeto que a gente vai acompanhar em tempo real, não é mais em sede de prestação de contas. Então, a aquisição, à medida que vocês forem avançando no processo, no pregão, essas informações precisam chegar para a gente e a gente vai analisando e validando já de forma contínua e permitindo que vocês deem seguimento ao processo. Então, é como se fosse uma avaliação de conformidade não em tempo real, mas em tempo quase real. À medida que vocês praticam os atos, vocês submetem e a gente vai dando essas validações e seguindo junto com vocês. Então, o momento hoje, a gente vai ter um momento em que o Vitor vai apresentar, relembrando algumas regras dessa fase, e também vamos ter um viés bem prático. Então, o objetivo maior é apresentar o sistema e mostrar para vocês como vocês vão operar o sistema no dia a dia. Então, aí vocês terão 3 meses de execução. Vitor vai conduzir vocês para que vocês possam diminuir esse tempo, dando margens de segurança. Então, assim, a gente preparou aí um conteúdo muito objetivo, mas visando essa parte prática, para que vocês se encontrem nesse sistema e também possam nos dar os retornos necessários. Todo o sistema que a gente lança, ele passa por uma fase de aprimoramento. Nós fizemos testes para a gente estar tudo redondo, mas naturalmente com o uso, né, com a prática e com a vida real, com os atos concretos que vocês vão praticando, pode ser que surja a necessidade de aprimoramento. Então, a gente está aqui aberto para aprimorar, é uma troca, nós não sabemos de tudo, o clube não sabe de tudo, então a gente precisa somar esses esforços para que a gente chegue no objetivo que a gente está se propondo a realizar, que é a compra com regularidade e que a prestação de contas seja só um ato subsequente. Então, essa é a nossa missão, a equipe está toda presente aqui junto com vocês, se necessário for, não entendeu muito, a gente convidou também o pessoal da área financeira, porque tem esse viés financeiro que se integra, não é só a compra até chegar aquele momento da liquidação.
Então, a gente vai mostrar tudo isso aqui acontecendo e se integrando, mas se por acaso algum clube, né, se está se sentindo desconfortável, não conseguiu, precisa de uma atenção maior, naturalmente só entrar em contato com a equipe que a gente vai ter esse momento, essa atenção com cada clube. Então é isso, eu desejo uma boa capacitação, vou passar hoje o bastão para a Amália, que ela é que vai fazer a mediação aí com vocês hoje, e nos colocar à inteira disposição, tá bem? O microfone não vai estar aberto agora, no momento oportuno da finalização a gente lança para as perguntas, e também se vocês quiserem fazer as perguntas no chat, às vezes já está aquele tema rolando, já quero registrar que eu tenho dúvida nisso, fiquem bem à vontade, que a gente vai fazer administrar aqui essas perguntas para responder ao final, ou a Amália também pode fazer na intervenção entre falas. Mas todos vão ser respondidos. A gente sentiu um pouco de ansiedade na última capacitação, esse receio, mas a gente teve a atenção de depois retornar para cada clube. Então, fiquem muito tranquilos com relação a dúvidas que a gente vai tirar ou agora, no momento da capacitação, ou de forma subsequente direto com cada clube, porque às vezes tem uma especificidade, é um clube que precisa de um detalhe maior, senão a gente estende muito a capacitação de coisas que podem ser tratadas diretamente com a pessoa interessada, tá bem? Então, mais uma vez, obrigada, uma boa tarde de capacitação para vocês, e vamos em frente. Amália, a palavra está com você. Boa tarde. Então, como a Milena falou, caso queiram já escrever, a Tilara está aqui acompanhando o nosso chat. À medida que surgirem dúvidas, podem encaminhar aqui para a gente. A gente vai relembrar aqui as principais informações, né, relativas aos normativos e as etapas do pregão, e depois a gente vai fazer o passo a passo com vocês dentro do sistema. Abrir o sistema, a gente tem feito todas as capacitações relativas às fases, inclusive o passo a passo do sistema. Então, a gente esperou mesmo, a gente aguardou o momento oportuno para que vocês não avançassem as etapas. A gente está disponibilizando o sistema hoje, no marco inicial da próxima etapa, né, da terceira etapa do cronograma, juntamente com a liberação do sistema, a capacitação. Então, fiquem à vontade. O Vitor vai apresentar para vocês, na sequência, o Rafael e a Cristiane, que são dois analistas que trabalham com a gente, que estão aí no dia a dia com vocês também, vão fazer o passo a passo no sistema. Vitor, pode continuar. Boa tarde a todos, então. Deixa eu projetar minha apresentação aqui. Pronto, vamos lá. Então, nossa missão hoje é apresentar para vocês a aba de processo de aquisição do módulo de acompanhamento e prestação de contas, certo? Que é o mesmo módulo que vocês utilizaram para aportar as pesquisas de mercado. Então, antes da gente passar, de fato, para o sistema, é importante, como a Amália falou, a gente relembrar algumas orientações para vocês, e eu começo já com relação aos termos de cumprimento de etapa. Ontem a gente finalizou mesmo a parte de pesquisa de mercado, e queria até agradecer o apoio de vocês, aí, a compreensão, que a gente entrou em contato com vocês aí diariamente, chegou até incomodar bastante para tentar impulsionar nesses 3 meses aí. A gente sabe que foi um período complicado, a parte de pesquisa realmente é complicada, mas graças a Deus a gente conseguiu finalizar e deu tudo certo. Então, para a gente finalizar, eu preciso reforçar com vocês que alguns clubes ainda não apresentaram o segundo termo de cumprimento de etapa. A grande maioria já apresentou, mas alguns ainda não apresentaram. Esse termo de cumprimento de etapa é um modelo, a gente disponibilizou um modelo para vocês. Esse documento tem que ser assinado pelo presidente e aportado no sistema na aba específica lá de cumprimento de etapas, certo? Então, já falando aqui da nossa próxima etapa, que seria o procedimento de aquisição, essa etapa, como vocês sabem, ela começa agora no dia 1/12, hoje, e vai até o dia 31/3. É importante tentar reforçar com vocês aqui também que esse é o prazo previsto no cronograma, mas a gente vai trabalhar junto com vocês para a gente tentar não utilizar esse prazo
até o último dia. Por quê? Porque a gente sabe que no decorrer do pregão eletrônico pode acontecer de ter muitos recursos, muitas contestações, e isso atrasar o processo. Então, é importantíssimo que vocês estejam aí a par e dominando o regulamento de descentralização para aquisição de equipamentos e materiais esportivos, além também dos documentos e dos ofícios que a gente disponibilizou para vocês. Então, a partir de hoje, a gente começa a etapa de procedimentos de aquisição. É importante aí frisar também, eu sei que alguns pregoeiros estão presentes aí na tarde de hoje, então é importante a gente ficar atento a esse prazo aí, especialmente tentar trabalhar para que a gente não chegue até o último dia do prazo, enfim, não tenhamos nenhum tipo de atraso para a gente finalizar essa parte. Lembrando que essa etapa ela vai até a contratação das empresas selecionadas nos pregões, tá? Então, a partir de hoje, a gente vai começar a definir qual a plataforma que a gente vai utilizar e também fazer os lançamentos de publicação e tudo mais, julgamento das propostas, mas tentar realmente se atentar para esse prazo aí, finalizar as contratações antes desse período aí do dia 31/3 de 2012, certo? Então, aqui a gente reforça para vocês as principais orientações que o CBC disponibiliza, né? Além do regulamento de descentralização, nosso REM, que é o documento, que é a norma que vai orientar vocês aí, e é realmente o norte, né? O documento que vocês têm que ter aí em mãos e bem fresco na cabeça para executar esses procedimentos, certo? E principalmente os ofícios e orientações que a gente encaminhou por e-mail aí. Também reforçar que a gente mandou para vocês as minutas sugestivas que a nossa gerência jurídica elaborou, as minutas de edital de pregão eletrônico, de termo de referência, de contratos, de declarações. Essas minutas são, como a gente já reforçou para vocês, são sugestivas, tá? Então, o clube pode fazer as adaptações, o jurídico de vocês pode fazer as adaptações necessárias para a realidade de vocês, tá? Especialmente a questão do edital, dos contratos. E também reforçar que a gente realizou aí um curso de capacitação, todos vocês participaram. É importante também disponibilizar esse material para os pregoeiros que foram contratados agora por último, né, que não participaram dessa capacitação e das primeiras orientações que a gente passou. Então, toda a equipe de contratação precisa estar dominando esse material que a gente passou para vocês, tanto o nosso regulamento quanto os ofícios, e também, de preferência, tá com o curso lá que a gente disponibilizou para vocês, o curso do Dr. Ariosto, bem fresco na cabeça para a gente evitar qualquer tipo de problema nessa fase agora de realização dos pregões. Tá joia? Aqui a gente traz as plataformas mais conhecidas, né, que a gente costuma observar aqui que os clubes utilizam, que seria a BBMnet, né, a Licitações do Banco do Brasil, o Portal de Compras Públicas e a Licitanet. A gente sabe que cada pregoeiro tem mais familiaridade com uma plataforma ou outra. Isso vocês têm disponibilidade aí, vocês têm essa faculdade de escolher qual seria a melhor plataforma para vocês utilizarem para realizar esses pregões. O que precisa reforçar? Precisa ser uma plataforma de domínio público, tá? De acesso ao público, para qualquer pessoa, qualquer cidadão que, se quiser acompanhar esse pregão, ter condições de acessar a plataforma e acompanhar em tempo real o julgamento das propostas, a situação de cada lote, de cada item que está sendo adquirido naquele pregão, certo? Então, a gente relembra aí as principais plataformas que a gente conhece, né? A gente sabe também que tem a da Caixa Econômica, tem algumas outras, mas é importante que tenha em mente essa questão do acesso mesmo ao público e essa disponibilidade de acompanhamento em tempo real por qualquer pessoa, tá certo? É importante também lembrar que essa definição da plataforma precisa ser feita antes da publicação do edital, que eu já vou falar mais à frente. Então, acho que vocês já devem estar alinhados aí com o pregoeiro que vocês contrataram, qual é a plataforma que vocês vão utilizar, e definindo isso, vendo lá quais os requisitos que vocês precisam observar com relação ao credenciamento do pregoeiro, credenciamento da equipe de compras, né? Tentar fazer isso com bastante antecedência, para a gente preparar já a publicação
do pregão que precisa ser feito com bastante cuidado e atendendo alguns requisitos, que são basicamente os que a gente disponibiliza lá no regulamento de descentralização, que é o nosso REM, né? Que é principalmente, além da publicação, né, que vocês precisam observar lá, a questão de indicação da plataforma que vocês vão utilizar, de onde os licitantes podem localizar o edital, o termo de referência, que servem de base para o julgamento das propostas e para a regulamentação de todo o certame. Tá? Aqui a gente traz também as principais orientações com relação à publicação, que a gente já passou para vocês em outra oportunidade, mas é bom reforçar. Essa publicação ela tem que ser feita no site do clube, tá? Isso está no nosso regulamento. Então, além da publicação no site do clube, numa área específica, vocês precisam fazer a publicação também no jornal de grande circulação ou na imprensa oficial da União. É importante reforçar que essa publicação, a gente até orienta que vocês deem preferência para essa publicação no Diário Oficial da União, que seria essa imprensa oficial da União, certo? Que é um meio mais utilizado, na verdade, que a gente sabe que tem mais efetividade para que traga mais licitantes para participar do pregão de vocês. Tá, joia? Então, além da publicação no site do clube, fazer essa publicação no Diário Oficial da União. Todas essas publicações precisam ser aportadas no sistema para a gente vai demonstrar para vocês mais à frente. Tá? Essas comprovações precisam ser tanto, então, disponibilizadas no site do clube, quanto encaminhadas para a gente no momento da realização. Vocês vão inserir na plataforma, na área específica lá que a gente vai demonstrar. É importante também vocês se atentarem para o prazo que deve ser observado desde a publicação até a abertura da sessão eletrônica, tá? Que são 8 dias úteis, sem considerar sábado, por mais que a gente sabe que alguns clubes têm expediente no sábado, a gente considera que dias úteis de segunda a sexta, tá joia? Então, ter esse cuidado aí na hora de fazer a publicação, na hora de colocar lá qual vai ser a data da abertura da sessão, tá? Para a gente observar direitinho esses 8 dias úteis aí de antecedência na verdade, de ocorrência entre a publicação e a abertura da sessão, tá joia? Que é importante também a gente citar a forma de contagem, né, desse prazo. A gente exclui o dia da publicação e inclui o dia do término do prazo. Os pregoeiros aí, a equipe de compra já devem estar cientes, mas é importante reforçar isso também, tá joia? A gente também aqui cita a questão da inexigibilidade. Eu acho que não vai ser o caso de vocês, porque a inexigibilidade mesmo é uma faculdade que o regulamento disponibiliza, que permite que vocês utilizem, mas somente em casos excepcionais, certo? Então, tem lá quais são as hipóteses, né, no item 15 do anexo 2 do nosso REM, cita lá quais são as hipóteses que caberia essa inexigibilidade. Claro, isso tem que ser muito bem fundamentado, tá? Tanto de forma técnica quanto de forma jurídica. Então, além do parecer técnico que a área de compras precisa fazer para fundamentar essa aquisição por inexigibilidade, o jurídico do clube também precisa fazer esse parecer para atestar mesmo que seria um caso de inexigibilidade, além da ratificação aí pela autoridade máxima, que também é um dos comprovantes que vocês vão precisar apresentar para a gente no sistema, tá joia? Também se atentar pela questão aí da justificativa do preço. Nosso regulamento também tem uma disposição específica lá para vocês verificarem como vocês vão fazer essa justificativa do preço, que vai ser praticado por essa empresa que vai ser contratada de forma direta. Então, deem uma olhadinha lá, mais uma vez, no item 16.1 do nosso REM, tá? Para vocês estarem bem cientes mesmo que é uma questão de excepcionalidade e não a regra, que é o caso do pregão eletrônico. A questão da carta de exclusividade também, que precisa ser com tradução juramentada, se for o caso, e a publicação do extrato. Todos esses documentos eu vou listar mais à frente para vocês. Vocês vão precisar aportar para a gente no sistema, na contemporaneidade da realização de cada ato, certo? Tanto da questão do pregão eletrônico, quanto para a inexigibilidade. Aqui a gente lista, né? Então, além da apresentação, além da disponibilização, na verdade, desses documentos
Essas orientações a gente passou para vocês num ofício que a gente encaminha uma série de modelos, inclusive um quadro geral de orientações e normas. Tá? Lá a gente cita quais os documentos vocês vão precisar apresentar para a gente. São basicamente esses aí, que além de disponibilizar no site do clube, na área específica que vocês vão criar para isso, vocês vão apresentar para a gente na aba específica de processo de aquisição no sistema, tá? Que a gente vai demonstrar agora. O Rafa vai passar com vocês a parte de processo, do cadastramento do processo, até a parte de contratos, certo? E a Cris vai demonstrar para vocês a parte de liquidações e a interface com a parte de movimentação financeira. Por isso a importância do responsável financeiro estar participando aqui dessa capacitação com a gente. Tá joia? Então é basicamente isso. Aqui estão os meus contatos. Vocês já possuem os meus contatos, a gente conversou bastante aí nesses últimos meses. Eu estou à disposição, como sempre, tanto eu quanto a equipe. E agora a gente vai passar com vocês passo a passo do sistema para demonstrar como vocês vão aportar para a gente cada documento de cada etapa que vocês vão percorrer agora do processo de aquisição. Lembrando que é na contemporaneidade. Então, realizou o ato, precisa ser inserido o comprovante correspondente no sistema. Tá joia? É exatamente logo em seguida que vocês concluírem a execução de cada ato. Tá joia? Eu vou passar agora a palavra para a Amália, eu acho que ela vai fazer uma Amália com você. Obrigada, Vitor. Amália, posso só complementar? Tá me ouvindo? Claro. Tá? Então, foi muito importante assim o que o Vitor colocou, ele fez aí uma síntese, né, do que é mais importante, das circunstâncias que a gente já acompanhou de outros projetos, de outros editais. Então, assim, nunca é muito relembrar essas normas, não só os nossos regulamentos, mas o próprio termo de execução. E, assim, o doutor João sempre falou no seminário, o próprio Arius na capacitação, eu acho que foi uma capacitação, assim, especial que nós tivemos, modulada especificamente para esse público. Às vezes a gente contrata uma capacitação, um curso sobre pregão, mas não tem, são turmas diversas, com várias pessoas. Então, assim, foi um curso modulado para a gente, e eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito. Mas, assim, era só para reiterar que todos terminam falando que nós somos os anjos da guarda, né? Então, aqui nessa sala tem todos os anjos da guarda aí dos clubes, e, assim, não achem que é excesso. Eu queria pedir para que vocês, de fato, sigam essa etapa, sendo ainda mais rigorosos do que já foram na pesquisa orçamentária. Por que isso? Porque a pesquisa orçamentária, ela ainda é uma preliminar, é um ato assim que você só está estratificando para referenciar o preço. Ela é importante, ela é tão importante que a gente chama que ela é o coração, porque é com base nesses preços que você vai tomar a decisão durante o certame. Mas, como nós somos fiscalizados pelo TCU, o processo de aquisição é um momento em que você ainda pode corrigir, se você verificar que aquele valor não está mais correspondente ao mercado. Então, é o momento em que vocês vão, de fato, materializar o ato. Vocês vão fazer a compra. Então, quanto mais rigorosos vocês forem, mais... às vezes, a gente não quer perder um procedimento, tem uma irregularidade ali, não quer perder o tempo. É melhor perder o tempo do que fazer errado. Então, assim, nós somos rigorosos com prazo. O Vitor tocou aí num ponto importantíssimo, que é tentar sair na frente. Vocês têm um prazo aí de 3 meses, mas vocês podem concretizar isso em 1 mês e meio, 2. Então, sobra tempo para relançar um novo edital, para comprar algum item que ficou frustrado, ou que o certame não deu certo, não apareceu licitante, ou porque o valor não deu certo, ou porque não apareceu licitante. Então, assim, é o momento que sobra de tempo para vocês corrigirem questões que não foram possíveis concretizar. Então, façam no tempo certo, com toda a assessoria. Se o clube não tem uma área especializada em compras, que recorram a alguém, a um consultor, contratem uma equipe para isso.
mas façam de forma muito dentro da legalidade, porque mais na frente não é nem a área técnica do CBC, é o TCU que pode acompanhar. E quando a gente fala isso, não é para amedrontar, não é para assustar, é para conscientizar. E aí, uma coisa que eu preciso dizer, porque aconteceu muito nos editais anteriores, às vezes vocês estão no meio do certame e querem tomar uma decisão e ligam para a gente. Então, a gente não tem como dar esse suporte técnico. Nosso suporte técnico é das normas, é prévio. É esse momento que a gente está fazendo aqui com vocês, capacitando, contratando um consultor para capacitar, mas durante o certame nós nem podemos entrar, porque aí perderia essa isenção. Se eu fiscalizo, eu não posso ser parte do momento da execução. Então, isso faz parte do processo de descentralização. A autonomia está com vocês, e a responsabilidade durante essa etapa está com vocês. Então, assim, fica para a gente depois verificar se concretizou corretamente. Então, é importante dizer isso, porque às vezes acontece, Mário, eu estou aqui no meio do certame, eu preciso tomar uma decisão. E a gente nem pode tomar decisão, porque para a gente tomar uma decisão com vocês, a gente precisaria estar de posse do processo, vendo todos os detalhes, que aí foge a nossa competência, tá certo? Então, deixar isso claro e pedir mais uma vez que vocês sejam bem rigorosos. Obrigada. Só complementando o que a Milena falou, então acho que daquilo que o Vitor apresentou para vocês, eu acho que é importante a gente reforçar a questão dos termos de cumprimento de etapas. Então, tem clube que ainda não apresentou para a gente o termo relativo à segunda etapa. Esse termo ele só deve ser apresentado no momento que vocês concluírem, não é porque o prazo encerrou ontem que tem que encaminhar o termo para a gente sem ter concluído essa etapa, porque o termo ele vai refletir os atos que estão sendo realizados dentro do sistema. Então, aquele clube que ainda não apresentou, é importante se empenhar para concluir essa etapa, colocar todas as pesquisas no sistema para a gente fazer a análise, dar o aceite dentro do sistema e, na sequência, encaminhar o termo assinado pelo dirigente, né? Outra informação, assim, tentem ser ágeis nesse momento, conforme a Milena já falou, do pregão, até para vocês, se for o caso de ter que repetir o pregão, concluir, para não impactar nas etapas subsequentes, que é a etapa da entrega dos equipamentos, né, dos materiais, e até para não impactar na etapa da análise da segunda lista. Então, que a equipe é única, essa equipe que está fazendo aqui, né, esse acompanhamento com vocês, é a mesma equipe que formalizou o projeto com vocês. Então, vocês já estão familiarizados com essa equipe. Eu, como supervisora da área, a Tilara, que está aqui também com a gente, que ela é coordenadora da formalização, e o Vitor do acompanhamento. Então, a equipe é única. Então, tudo que a gente está fazendo no acompanhamento, a gente já fez todo um cronograma para não interferir na etapa subsequente e na segunda entrada da lista. Então, a gente também, né, os clubes precisam ser proativos no cumprimento das etapas. Isso é muito importante. Em contrapartida, o CBC tem auxiliado vocês, né? Essa aqui é uma nova capacitação que a gente está fazendo. A capacitação do doutor Ariosto, ela é muito rica, ela é muito importante. Quem ainda não assistiu, a gente vai reencaminhar. O Vitor colocou o link ali, então é importante que, a partir de hoje, que é um marco para o início do pregão, vocês refresquem a memória, revejam os vídeos, né, com a apresentação do doutor Ariosto. Se for necessário também, a gente pode, antes do pregão, fazer um bate-papo, rever algumas normas com vocês, que, como a Milena falou, no momento do pregão a gente não pode auxiliar. Aí vocês precisam ter mesmo essa consultoria, né, com os pregoeiros ou uma consultoria. E aí, o que é, por fim, é a metodologia, né? Que a gente tem uma metodologia nova do acompanhamento. Então, à medida que vocês forem realizando os atos, vocês precisam aportar os documentos, assim como vocês fizeram agora na etapa da pesquisa. À medida que vocês publicarem, lançarem o pregão,
lançarem o edital, tudo que vocês forem fazendo dessa etapa agora do processo de aquisição, vocês precisam aportar no sistema para que a área técnica também faça esse acompanhamento concomitante, tá? Então, a gente se coloca à disposição para auxiliar, para fazer reuniões específicas para os clubes que acharem necessário, ainda tanto da parte de orientações do pregão, quanto da parte do sistema, que é o que o Rafael vai fazer agora com vocês. Ele vai abrir o sistema, ele vai reforçar com vocês, vai orientá-los no procedimento, no passo a passo do preenchimento das informações, mas são o preenchimento das informações dos atos que vocês já estão praticando. Então, lembrando que a responsabilidade sobre o pregão é do clube. Vocês vão colocar dentro do sistema para que a gente possa intervir e reorientar, caso seja necessário, ainda no curso, tá certo? Então, vou passar a palavra para o Rafael, ele é analista, e ele vai fazer a apresentação aqui da etapa de processo de aquisição. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente fazendo essa apresentação a respeito do nosso sistema. Aproveitar o gancho aí que a Milena falou a respeito dos anjos da guarda, né? Mandar um abraço aqui para o presidente Alex e o professor Rogério do ADECO, para a Viviane do São José, que são os clubes que estão aí sob a minha guarda aqui nesse edital. Pessoal, todos vocês já estão familiarizados aqui com o nosso sistema. Não é mais uma novidade o acesso ao sistema. Então, nós vamos passando aqui direto para o ponto que nos interessa, que é a parte do processo de aquisição especificamente. Nossa aba de acompanhamento e prestação de contas. Acabamos de fazer a nossa pesquisa de preço, né? Processo de aquisição. Aqui nós temos 3 abas, e aí isso vai se repetir em todas as listas, né? Aqui, como nós estamos na lista 1, a aba processo. Na aba processo, como o Vitor falou na apresentação dele, nós vamos fazer o cadastro de acordo com cada etapa que vai acontecendo no processo. Então, iniciou o processo, clica ali em novo processo, seleciona aqui pregão eletrônico, incluir. E aqui, nesse início de cadastro, é muito simples. A gente precisa colocar aqui a quantidade de itens ou lotes, dependendo do que o clube vai escolher para fazer seu pregão. Alguns preferem fazer por item, outros preferem fazer por lote, agrupando, né, de acordo com o esporte, de acordo com o tipo de material que vai ser adquirido, tá? Então, vamos supor que seja aqui um pregão por lote, com 3 lotes. Vou colocar o número do pregão. Selecionar aqui se seria um pregão por lote ou por item. No caso aqui, vamos colocar por lote. A data da publicação do edital, que essa é uma informação muito importante. Não sei se vocês se atentaram lá na apresentação do Vitor, mas existe a necessidade de uma contagem de prazo aí de 8 dias úteis, né, entre a publicação e a abertura da sessão eletrônica. Inserir a data aqui da abertura da sessão eletrônica. E aí, veja bem, nesse início aqui, como você está cadastrando o processo de acordo com o momento que você está praticando o ato, você não tem a data de encerramento da sessão eletrônica ainda, e o sistema não vai impedir que você faça esse cadastro, porque você não tem essa data de encerramento. Você vai cadastrar dessa forma, que você não precisa preencher tudo para cadastrar, você precisa das informações básicas, certo? Como você fez a publicação, você já tem a data da abertura da sessão eletrônica, você já consegue fazer esse cadastro. Preencher as informações
clica aqui em incluir, ele vai abrir aqui o cadastro do processo. E aí aqui ele vai abrir esse campo aqui de lotes, que pode ser também de itens, como a gente selecionou nesse caso aqui por lote, é um campo de lotes. Quando você clicar nesse lapisinho aqui, você vai para o cadastro do lote, especificamente. Então aqui, tá vendo que tem aqui essas informações, né? Razão social, CNPJ, status, tudo isso aqui será preenchido de acordo com os dados da empresa que vencer a disputa daquele lote específico. Mas, pensando na ideia de que você está iniciando o preenchimento no dia que você lançou o pregão, você não tem essas informações ainda. Como eu falei, você não precisa preencher para que isso fique salvo. Eu vou voltar aqui e preencher tudo novamente, mas só para dar essa ideia aqui para nós, se você simplesmente colocar o item e clicar em salvar, o sistema vai salvar já esse item no lote para você. E vai abrir aqui para você inserir as informações. Tudo bem? Mas, para a gente ter uma visão geral, vamos fazer aqui como se esse pregão já tivesse sido encerrado. Então, vou colocar aqui a data de encerramento, 25/11/2021. Aqui é um campo específico para dizer se houve impugnação ao edital. Ou seja, não é se houve um recurso no decorrer do processo. É se naquele momento em que foi publicado o edital, entre a publicação do edital e o prazo para a abertura da sessão, se houve impugnação por parte de algum interessado no certame. Então, se ocorreu, sim. Se não ocorreu, não. Clique em salvar e o sistema já vai fazer a atualização automática aqui do cadastro. Aqui, ainda no cadastro do pregão, é importante falar disso aqui, tem esse campo de anexos. E nesse campo de anexos aqui, existe uma lista suspensa com os documentos que são possíveis, né, num pregão eletrônico, e alguns deles são documentos obrigatórios, né? Como, por exemplo, a publicação do edital, o edital do pregão eletrônico, a ata de julgamento. Aqui, muitas vezes, se for adjudicação e homologação por lote, pode ocorrer que seja uma adjudicação e homologação para cada lote. Então, vai ter esse campo lá dentro do cadastro do lote também. Mas, por exemplo, recurso pode ser que o pregão passe sem ter um recurso. Então, esse não é um campo obrigatório. Se você tiver um recurso, você vai cadastrar aqui, recurso, contrarrazões, parecer jurídico, julgamento, tudo aqui. Ok? Vamos fazer aqui um lançamento de publicação de edital, para que vocês tenham a noção como que faz esse cadastro. Bem simples, selecionar um arquivo aqui. Publicação. Seleciona o arquivo. Ele já aparece aqui, ó. A partir do momento que o arquivo carregou aqui, você já consegue clicar em incluir. E aí ele vai aparecer novo registro incluído com sucesso. E aqui é interessante que você não precisa, a partir do momento que você inseriu esse documento e você indicou que documento que ele é, o sistema já vai te dar aqui qual tipo de anexo que ele se refere. Então, às vezes, esqueci de inserir um documento. Não, então você tem aqui já todos os documentos que você inseriu, você sabe quais são os obrigatórios, você vai saber o que está faltando. Feito isso, vamos passar lá para o cadastro do lote, para a gente entender os outros procedimentos. Então, vamos supor aqui que o Basquete Real ganhou esse lote aqui específico do pregão. E aí, a situação homologada. Quando você for cadastrar, você não vai cadastrar somente o que foi homologado. Você vai cadastrar também aquele lote que foi deserto, aquele lote que foi fracassado. Então, para isso, serve essa barra de status aqui. Você tem a informação de homologado, deserto e fracassado. Nesse caso aqui, vamos dizer que ele foi homologado. Então, vamos colocar que a data de adjudicação dele aqui foi 25/11
conforme foi lá o encerramento que a gente cadastrou lá fora, e a homologação também, 25/11. E aí vamos supor que o valor homologado foi R$1.000 para esse item aqui que está nesse lote. Aqui, está vendo que lá fora a gente tinha uma pergunta se houve impugnação. Eu falei para vocês que lá não dizia a respeito de recurso, mas sim de uma impugnação ao edital. Aqui dentro do cadastro do lote já é sobre a possibilidade de um recurso. Então, como as disputas ocorrem para os lotes de forma independente, há a possibilidade de haver um recurso para o lote, e aí, se houve um recurso nesse lote, você vai marcar que sim e clicar em salvar. Toda vez que você clicar em salvar, o sistema vai fazer essa atualização do cadastro aqui. Então, por isso que eu falei para você, você não precisa de início já cadastrar tudo, até porque você não vai ter todas as informações. Mas, à medida que forem ocorrendo os atos, você vai fazendo esse cadastro aí e atualizando. O sistema vai entendendo essa atualização. Aqui, já no cadastro dos itens que compõem esse lote, você vai ter esse campo em que você vai dizer a quantidade e o valor total desses itens, certo? Então, assim, aqui no seu projeto, você passar o mouse aqui em cima, você vai ver que a quantidade máxima que ele mostra aqui, que é esse 4, ela se refere à especificação do projeto que você fez, que foi aprovado por nós. No seu projeto, tinham 4. Provavelmente você vai lançar 4 no seu pregão. Então, você vai colocar 4, quantidade, e o valor total. Quando você fizer isso, automaticamente o sistema já vai calcular aqui o valor unitário para você, desse item, tá? Lembrando que esse valor aqui não é o valor estimado para o pregão. Você vai fazer esse cadastro aqui, quando você for cadastrar e não tiver sido homologado ainda o pregão, você não vai fazer essa alteração aqui nesse cadastro do item. O item, você só vai cadastrar isso aqui a partir do momento que ele for homologado. Então, esse é o valor em que a empresa ganhou a disputa. O valor de proposta final desse item foi R$1.000, valor total. Então, você vai colocar aqui. Depois que fez isso, clica aqui nesse disquetezinho aqui que vai salvar. Pronto. Está feito esse cadastro. E aqui nós temos também esse campo de anexo, igual tinha lá fora, para os documentos específicos dos lotes. Então, que, como eu falei para vocês, possibilidade de termo de adjudicação, termo de homologação, recurso, contra-razões, parecer jurídico, julgamento. Ok? Vamos fazer um cadastro aqui de um termo de adjudicação também. A partir do momento que ele carrega o arquivo, a gente já consegue incluir. É importante que você espere ele carregar esse arquivo. Aqui foi rápido, né? Pode ser que, em determinado momento, questão de conexão de internet, alguma coisa, pode demorar um pouquinho. Observe se isso foi carregado aqui, porque se você clicar em incluir sem carregar, provavelmente vai acontecer um erro. E aí, registro inserido com sucesso, aqui da mesma forma lá de fora, o cadastro do processo, termo de adjudicação. Então, você sabe, se você sentir falta de algum documento, você sabe quais documentos você inseriu aqui. E aí, tudo bem, aqui você fez certinho, cadastrou, seu processo de contratação está cadastrado. Agora, nós passamos para a aba de contratos. Queria só falar antes do Rafa ir para a parte de contratos, aí se o Rafa puder voltar aí na aba de processos, que é importante, né? O que o Rafael falou, no sentido de que a gente já está orientando aqui o preenchimento como um todo, o preenchimento desde a publicação até ali o termo de homologação, de adjudicação. Mas o que é importante vocês terem ciência, vocês não vão esperar concluir todo o processo de aquisição para colocar os documentos no sistema. Vocês vão publicar o edital, vocês vão vir aqui na aba de processos e vão lançar a publicação. Vem novo processo, clica, vocês vão lançar a documentação relativa ali à publicação.
vai salvar, vai encaminhar para, vai ficar registrado dentro do sistema. Aí vocês vão realizar as outras etapas do pregão e aí vocês vão lançando a documentação à medida que for passando para a etapa subsequente do pregão. Então, publicou, registra. Foi para o pregão, teve a proposta, a disputa, registra. Homologou, registra. Né? Adjudicou e homologou, registra e aporta a documentação. Porque a gente também vai estar acompanhando isso com vocês. A área técnica vai estar em constante contato, até porque, à medida que vocês lançaram a publicação, já começa a correr o prazo para realizar e a área técnica vai estar ciente disso também. Então, a gente vai estar impulsionando, mas vocês precisam estar ciente de cada etapa que até o Rafael botou aqui na tela, né? Cada etapa que vocês fizerem, vocês têm que lançar no sistema. Não precisa concluir todo o processo de aquisição para colocar a documentação no sistema. Joia? Então, é só para a gente reforçar, para que vocês tenham clareza que é um procedimento que vocês vão atualizar a cada ato realizado. Pronto. Excelente. Agora, aqui na aba de contratos, é importante que vocês entendam o seguinte: o sistema ele é construído em etapas, justamente porque uma etapa depende da outra. Então, a aba de contratos, ela é uma aba que ela depende da aba de processo. Se você não preencheu a aba de processo corretamente, provavelmente você não vai conseguir que as informações que deveriam estar lá e fossem migradas para cá, sejam migradas para cá. Diferente da aba de processo, na aba de contrato, como você já finalizou o contrato, todas as informações você já tem. Então, a ideia é que você faça o cadastro dele como um todo, ok? Então, aqui é o campo, dados do contrato. Você vai colocar os dados da mesma forma que você fez lá no processo de aquisição. Então, estou cadastrando aqui a mesma empresa que eu coloquei que tinha ganhado lá. Mesmo valor de R$1.000. Data de assinatura do contrato. Início da vigência do contrato. Fim da vigência do contrato. E a previsão de entrega. Aqui, como eu falei para vocês, o sistema ele é todo integrado. Então, ele já te pergunta aqui qual que é o processo de aquisição. E aí, como você já cadastrou lá atrás, você vai selecionar aqui a qual processo de aquisição esse contrato está vinculado. Que aqui, no caso, é o 3/2021 que a gente colocou. E aí, automaticamente, ele já vai dar para você aqui os lotes homologados que são referentes a esse processo de aquisição específico. Quando você selecionar aqui, ele te mostra o item que está naquele lote, ou os itens que estão naquele lote. Tudo bem? A única situação aqui em que isso vai ser alterado posteriormente é se houver um termo ativo de contrato. Então, havendo um termo ativo de contrato, você vai vir aqui colocar sim e vai salvar essa alteração. Caso contrário, fez o cadastro do contrato, incluir... Perdão. Pronto. Da mesma forma feita lá no lote. Cadastro do item no contrato. Só que aqui tem uma diferença. O sistema ele vai puxar para cá a quantidade máxima inserida no processo de aquisição. Então, se nesse processo de aquisição, especificamente aqui, tivesse sido inserido menos itens do que tivesse no projeto, só vai vir para cá o número menor. Vamos supor que você fez um processo de aquisição e depois aconteceu de você querer adquirir mais aquele item. E aí você precisou fazer um ajuste e tudo mais. Aqui o que vai acontecer é isso. Ele só vai trazer para cá a quantidade referente ao processo de aquisição que foi selecionado aqui, no caso, esse 3/2021. Tá? Então, é o mesmo preenchimento, não tem segredo. Ele vai calcular automático o valor unitário, clicou em salvar,
Está feito. E aqui nós temos um campo anexo. Esse campo anexo é o campo onde você vai inserir a informação do seu contrato. Está vendo que ele já seleciona, ele já te mostra aqui de qual contrato se refere? 3/2021. Seleciona o tipo de anexo. E aí você faz o upload do contrato. Espera carregar do mesmo jeito. Incluir. E está aí o registro. Tá vendo? Contrato 3/2021. Então, assim, o sistema em termos de preenchimento, ele está bem simples, muito didático, né? Não tem dificuldade, não tem mistério. E com relação a essas duas abas aí, é o que nós temos para falar nesse momento. Devolver a palavra para a Amália agora. Obrigada, Rafael. O Rafael explicou muito bem, tem uma didática muito boa. Como vocês viram, o sistema é muito intuitivo. A gente tem mesmo tudo interligado, a gente pensou nisso. Quando eu falo a gente, porque a área técnica contribuiu também, Rafael, Cristiane, Tagore, que estão aqui, Denis, Edilson, a equipe contribuiu com a gente, né, para pensar o sistema, para deixar ele da forma mais didática possível, para que vocês não tivessem nenhum tipo de dificuldade, nenhuma dificuldade. Mas ainda assim, se sentirem dificuldade no preenchimento do sistema, como a Milena falou, eu reforço, a gente está à disposição para fazer orientações e capacitações específicas. O sistema, ele foi pensado todo interligado, não só a parte do preenchimento ali do pregão, mas como também a parte da movimentação financeira, que é o que a Cristiane vai apresentar para vocês. Então, ela tem toda essa vinculação com o processo de aquisição, mas também com a parte da movimentação financeira, com os pagamentos que vão ser realizados, com as movimentações, com os recursos, os pagamentos que vão ser realizados, que vão refletir no extrato, e a gente faz toda essa vinculação também. Então, o que é importante a gente reforçar? O recurso ele precisa estar aplicado em conta poupança. Isso a gente tem feito o controle com vocês, por isso a necessidade que vocês apresentem para a gente mensalmente todos os extratos bancários, para que a gente tenha junto com vocês essa gestão do recurso, da utilização do recurso. Até o momento vocês não podem, né, e não foi realizada, a gente tem controlado isso, não foi realizada nenhuma movimentação, nenhum pagamento, até porque vocês ainda estão na fase da pesquisa, ainda vão realizar o processo de aquisição e depois vocês vão realizar os pagamentos. Então, não antecipem os pagamentos só podem ser realizados depois de finalizada a etapa ali dos contratos, depois que vocês receberem os materiais, conferirem os materiais, derem os atestes nas notas fiscais, aí sim que vocês podem realizar os pagamentos. Então, é muito importante a gente reforçar esse procedimento com vocês. A área técnica tem acompanhado, a gente sempre pede para que vocês aportem os extratos bancários até 10 dias depois de virar o mês, para que vocês encaminhem os extratos, refletir na integralidade do mês, para que a gente também consiga verificar ali a aplicação do recurso. Então, façam disso uma rotina, né, a área financeira, até por isso que a gente pediu para que a área financeira também participasse, porque tem essa interface com a movimentação financeira. Então, coloquem isso na rotina de vocês, para que vocês mensalmente aportem os documentos e extratos bancários. Outra questão que é importante, quando vocês forem utilizar agora o recurso, esse recurso é relativo só à primeira lista. Então, no momento da formalização, vocês atestaram dentro do sistema que esse recurso, embora vocês tenham recebido a totalidade do recurso, vocês vão executar o proporcional à primeira lista. Então, não ultrapassem
não utilizem o valor da segunda lista. Vocês têm o valor do rendimento, quando vocês vão jogar o pregão, tem ainda aí uma margem de economia, que a gente sabe que o pregão eletrônico tem essa margem de economia, tem aí os rendimentos, mas não utilizem o valor da segunda lista. O que sobrar da primeira lista, vocês podem utilizar na segunda lista, mas vocês não podem fazer o inverso, até porque no momento da formalização, os presidentes apresentaram para a gente também um termo de compatibilidade do projeto, da lista com o recurso que foi recebido. Então, tenham atenção no momento aqui da pesquisa e no momento do pregão. O pregão é importante para que o pregoeiro ele faça toda essa proposta, que consiga, que tenha vantagem, que tenha essa disputa mesmo, para que consigam uma economia da melhor proposta. Então, fiquem atentos, tá joia? Então, eu vou passar a palavra para a Cristiane, ela vai fazer uma apresentação com vocês, ela vai voltar um pouquinho também na aba da movimentação financeira, até para fazer essa interface com vocês, e depois ela vai na aba de liquidação e na aba de pagamentos, tá certo? Cris, por favor. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Cristiane e eu vou dar sequência à apresentação da aba de processos de aquisição. Vou compartilhar aqui o sistema com vocês, só um minutinho. Dando sequência aí, a aba de liquidações e pagamentos é uma aba que ela está junta, né? As liquidações e os pagamentos, então são duas etapas em uma única aba. No caso, para iniciar esse cadastro, você precisa clicar aqui em nova liquidação. De posse já da nota fiscal em mãos, os campos são bem intuitivos, então eu já vou colocar aqui os dados de uma nota fictícia, sem aqui de 2021. O tipo de nota, de documento de liquidação você também encontra nesse documento, então provavelmente na parte superior ali do documento, data de emissão do documento. Razão social, o sistema já busca as razões sociais cadastradas no sistema, lá na aba de processos, né? As empresas que ganharam a licitação, eu vou colocar aqui essa basquete e já vai buscar esse CNPJ, esse campo de preenchimento automático. Essa chave de acesso também, você busca no documento de liquidação. No caso, eu vou mostrar uma aqui, ela fica aqui nesse canto superior direito aqui. Se o documento, dependendo da forma que ele foi escaneado ou se ele tiver em PDF, se ele mandar direto em PDF, você consegue copiar e colar aqui a chave de acesso, certo? Aqui você vai registrar o valor total da nota, nesse caso aqui de R$1.000, o valor pago com recursos do CBC, o que foi tirado da conta, né? Nesse caso aqui também R$1.000, dificilmente vai ter algum valor pago com recursos próprios, né? Com recursos do clube. Se for o caso, vocês coloquem aqui também. Aí, no caso, essa totalização aqui tem que bater com o valor total da nota, que é exatamente o que está expresso lá no documento de liquidação. Como o Rafa bem falou, todo o sistema é interligado, então aqui vocês vão precisar selecionar o número do processo de aquisição, a que se refere essa nota. Nesse caso aqui, eu vou colocar o processo número 1, e o contrato, que essa nota também está vinculada. Quando você seleciona o contrato, ele já traz também os itens que estão vinculados nesse contrato. Você seleciona esse item, passa aqui para outra caixinha e inclui a nota. Essa é a primeira etapa do documento de liquidação, né? É os dados da liquidação. Lembrando que após cadastrar esses dados aqui da liquidação, vocês vão precisar incluir aqui o tipo de conta dos dados favorecidos, bancários do favorecido, né? Conta corrente, o número do banco, a agência, o número da conta e salvar. Após o cadastro dos dados bancários, você vai precisar incluir o anexo. No caso aqui, nesse caso, nós temos uma lista suspensa com os dois itens dessa subaba, que é a liquidação e o pagamento. Nesse caso aqui, é a liquidação.
novo, selecionar arquivo. Selecionei aqui, vocês provavelmente vão ter já esse arquivo salvo em uma pasta. Incluiu, voltou. Então, aqui nesse primeiro momento, vocês estão só de posse do documento de liquidação, certo? Depois que foi realizado o pagamento, que vocês... deixa eu já cadastrar aqui, que isso aqui também, no documento de liquidação, vocês já conseguem identificar. Aqui é a quantidade de itens, de unidades do item, né? Que no caso a quantidade máxima que declarada no contrato foi 1, então eu estou colocando aqui a quantidade máxima da nota fiscal também tem que ser 1, e o valor total aqui, que da mesma forma do contrato, do processo de aquisição, ele calcula aqui o valor unitário, e clica nesse ícone aqui para salvar. Após esse cadastro aqui da liquidação, vai ocorrer o pagamento, né? Vocês já estão habituados aqui com a aba de movimentação financeira, que foi apresentada na capacitação passada. Aqui já tem alguns registros fictícios da transferência, aplicação dos juros. Chegando aqui no momento, já registramos também aqui alguns pagamentos. Percebam que a classificação de pagamento, ela permanece aqui como pendente. Essa coluna aqui é o status da conciliação. Então, todos os demais status, eles já são conciliados automaticamente após você colocar aqui a classificação da movimentação. No caso do pagamento, só aparece como conciliado quando você vincular integralmente o valor ao documento de liquidação. Então, vamos lá. Aqui as movimentações estão pendentes. Vamos voltar lá para a aba de documento de liquidação, né? Vamos vincular o pagamento dessa nota fiscal. Descendo aqui um pouquinho, vocês vão observar que aqui esse campo é o campo que você consegue cadastrar essa movimentação, vincular essa movimentação. Quando você clicar em nova movimentação, você terá duas opções aqui no tipo de vinculação. Essa vinculação de pagamento é total ou parcial? Nesse caso aqui, foi feito um pagamento para essa nota do valor total dela. Então, eu vou escolher a opção total. A movimentação financeira aqui, todas as movimentações que ainda não foram vinculadas, que estão classificadas lá como pagamento, ela vai aparecer aqui. Observe que nesse momento aqui, a nota fiscal era R$1.000, só que ocorreu algum erro do financeiro, pagou 1.100. Eu estou colocando esse caso aqui para explicar um pouquinho como funciona o crédito também para devolução desses pagamentos, tá? Então, depois que você selecionou aqui a movimentação financeira de pagamento dessa nota, ele vai aparecer aqui como é total, vai aparecer automaticamente o valor total. Clica em incluir, certo? Como eu informei, só um minutinho, essa nota fiscal era R$1.000, mas ocorreu um equívoco e pagou o valor de 1.100, certo? Que aparece aqui na movimentação financeira. Aí a empresa já devolveu para a conta da parceria, vocês já foram lá na movimentação financeira, identificou, já incluiu essa movimentação de devolução, né? Aqui, ó, devolução do fornecedor, já identificou aqui a classificação como pagamento, ela está aqui como pendente. Então, depois dessa classificação, você já consegue vincular esse valor de crédito, tá vendo aqui a coluna crédito, que é o que entrou na conta, nessa aba de documentos de liquidação e pagamentos. Voltando aqui na nota fiscal, nas movimentações vinculadas, você vai clicar aqui em nova movimentação, vai colocar o tipo de vinculação total, selecionar essa movimentação de crédito, tá? Fica especificado também se é crédito, a data do pagamento, né, o valor. Então, você seleciona a movimentação e inclui. Observe que depois que você faz todas as vinculações, aqui no campo de pagamentos, ele já totaliza o total efetivamente pago. Ou seja, tudo que foi passado para o fornecedor, menos os créditos
que foram devolvidos para a conta, se porventura ocorrer, tá? Não é comum, mas o sistema, se ocorrer, o sistema já consegue, você também já consegue registrar essa informação. Então, o total pago efetivamente para essa nota foi de R$ 1.000. Finalizou aqui as vinculações de pagamento, você vai precisar colocar o anexo, o comprovante de transferência daquela empresa. Então, você vai selecionar aqui o tipo de documento, pagamento, coloca novo, seleciona o arquivo. Aí, eu estou colocando aqui o comprovante de transferência dessa nota e inclui. Feito isso, você finalizou já o cadastramento aqui da liquidação, do documento de liquidação e do pagamento. Já fez a vinculação aqui, colocou as informações os dados do favorecido, já fez essa vinculação lá com a movimentação bancária. Percebam que quando você voltar aqui na aba de movimentação financeira, esses dois valores vinculados aqui, ó, o 1.100 que foi pago ao fornecedor vai estar como conciliado, e a devolução também estará como conciliada. Então, e aqui também já aparecerão as informações das notas fiscais e, se tiver mais de uma nota fiscal vinculada, né? E a empresa que recebeu esse recurso e que devolveu esse recurso, correto? Deixei outras notas fiscais aqui cadastradas, porque, assim, o cadastro da nota fiscal é bem intuitivo, então eu não preciso passar mais de uma vez. Eu deixei outras aqui para explicar, caso você chega para mim e fala assim, mas, Cris, eu recebi 2 notas fiscais, mas o financeiro somou tudo e pagou tudo de uma vez. Não tem problema. Eu vou entrar aqui na uma das notas fiscais, já está aqui toda cadastrada, os valores, o valor dos itens, e vou vincular agora a movimentação parcialmente. Nesse caso aqui, você vai selecionar o tipo de vinculação parcial, o valor, a data, o valor que foi da movimentação financeira, e você vai informar que, nesse caso, esse campo fica aberto, porque você vai precisar informar qual foi o valor pago para essa nota, especificamente, certo? Aí eu voltei aqui, o valor foi de R$ 3.000. Vou lá e informo, R$ 3.000. Incluo, volto. A movimentação financeira foi parcialmente vinculada a essa nota, certo? Então, já está certinha. Essa nota já está concluída, já tinha incluído os anexos. Se você voltar aqui na movimentação financeira, você vai perceber que aqueles R$ 10.000, ele está como conciliado parcialmente. Por quê? Esse valor foi utilizado para pagamento de 2 notas, certo? Para ele passar para o status de conciliado, você vai precisar vincular a próxima nota. Vou voltar lá. Liquidações e pagamentos. A segunda nota aqui, no valor de R$ 7.000, para concluir a vinculação daquele pagamento de R$ 10.000. Nova movimentação. Você precisa selecionar no tipo de vinculação parcial novamente. Se você selecionar aqui total, não vai aparecer essa movimentação de 10.000, porque ela já foi vinculada parcialmente. Então, você precisa selecionar ali a opção parcial. Observe que ele já demonstra aqui que já foi vinculado R$ 3.000 a um outro registro, certo? E restam R$ 7.000. Vinculo aqui os R$ 7.000, incluo a movimentação, volto. Esse documento de liquidação também já está finalizado, com todos os dados dos itens, valor quantitativo, dados do favorecido, as movimentações aqui estão vinculadas, os anexos, finalizado o documento. Pode ocorrer também outra situação, a depender dos termos do contrato. Vamos supor que um contrato você colocou que ia pagar, sei lá, 50% no ato da assinatura do contrato e os outros 50% no momento da entrega. Isso depende dos termos do contrato. Isso é uma situação hipotética. No geral, ocorre de pagar depois da entrega de todos os itens, certo? Vou pegar aqui a nota 400 também, que já foi
lançada. Vou colocar que o financeiro aqui pagou, ela está no valor de R$5.000. O financeiro fez um primeiro pagamento, vou buscar aqui o pagamento que ele fez, total, né, que você está vinculando todo aquele valor que foi pago naquela movimentação. Ele fez um primeiro pagamento em 10 de dezembro no valor de R$2.500, incluo. Quando você voltar aqui, esse pagamento já vai estar registrado. Desculpa, voltou aqui. Ele já vai estar registrado aqui. Você vai incluir uma nova movimentação, porque a nota é no valor de R$5.000, o segundo pagamento que foi realizado. Seleciona aqui, total. Seleciona a movimentação, débito. Incluir. Agora, observe que, nesse caso aqui, o valor total da nota é R$5.000 e as movimentações que eu vinculei ficou no valor de R$5.500. Por algum erro, pode ter ocorrido algum equívoco, então eu vou demonstrar aqui para vocês agora uma devolução diferenciada. Nesse caso, o clube também tinha aqui um débito de tarifas no valor de R$100. E o que o clube fez? Ele devolveu R$600 em uma única movimentação. Nesses casos, vocês precisam classificar como diversos. Classificando como diversos, vocês conseguem fazer essa subclassificação nesse ícone. Vocês colocam aqui nova subclassificação. Seleciona aqui a classificação principal, que nesse caso está devolvendo um valor que foi pago equivocadamente, R$500, certo? Inclui. E mais tarifas, a incidência de tarifas. Percebam também que o sistema sempre calcula o valor restante a ser subclassificado, a ser vinculado. Nesse caso aqui, esse crédito de R$100 é referente às tarifas devolvidas. Incluir. Voltar. Perceba que agora que a movimentação aqui está conciliada parcialmente. Por quê? Uma das subclassificações é tarifas. Essa classificação ela fica conciliada automaticamente assim que você já coloca a classificação tarifas. Como aqui tem uma classificação de pagamento, então esse registro aqui só passa a ser conciliado depois que você vincular esse valor no respectivo documento de liquidação. Então, vamos lá. Processo de aquisição, liquidações e pagamentos. Esse documento de liquidação aqui. Agora, foram pagos 5.500. Vou vincular aqui o crédito no valor de R$500. Percebam também que o valor da movimentação lá era R$600. Só que aqui só vai aparecer o valor que foi classificado como pagamento. Então, nesse caso, R$500. Incluiu essa movimentação, vocês já terão aqui o resultado, o valor efetivamente pago dessa nota fiscal, já corrigindo esse equívoco, já com a devolução. Aí, no caso, eu só rememorei essa questão das classificações aqui. Aqui também as classificações são bem intuitivas, os tipos de classificação das classificações estão aqui no início aqui da página, da aba. Então, vocês podem ler aqui e buscar essas informações e só lembrar, sempre que for classificado como pagamento, só passa para o status conciliado após essa vinculação lá na aba de liquidação e pagamentos. E era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Qualquer dúvida, eu fico à disposição e eu volto a palavra aí para a Amália. Obrigada, Cris. Excelente explicação. Só queria que você voltasse na aba de movimentação financeira, Cris, por gentileza. Claro. Então, só para a gente, como a gente vem falando que todo o sistema ele é todo vinculado, então a gente precisa sempre subir os arquivos, colocar os extratos bancários, fazer os pagamentos, realizar os pagamentos, e o que é importante, os pagamentos eles devem ser por meio de transferência. Os pagamentos vocês não podem realizar saque
para pagar, para fazer qualquer tipo de pagamento. O pagamento não pode ser realizado direto na conta poupança, tem que resgatar o recurso para a conta corrente e realizar a transferência da conta do projeto para a conta do fornecedor. Por isso que a gente também pede para indicar os dados, depois a gente vai fazer toda essa conciliação bancária. Então, aqui nessa aba de movimentação financeira, ela vai refletir exatamente o extrato bancário, e vocês vão fazer as atualizações, fazendo as vinculações com os processos de aquisição. Então, é isso que eu queria reforçar com vocês. A Cristiane, ela trouxe muito bem, explanou muito bem, o Rafael também. Vocês precisam ficar atentos e só fazer os pagamentos depois que vocês estiverem com as notas fiscais emitidas, depois que vocês conferirem os itens. É muito importante que antes de realizar o pagamento, faça a conferência de todos os itens que vocês estão recebendo, se tem algum item que não corresponde ao que foi adquirido no pregão, ou tem algum item que tem alguma avaria, ou que está, né, com algum problema, que vocês façam a devolução, que não paguem antes de fazer essa conferência. Outra informação que é importante, que nunca é demais a gente lembrar, que todas as informações do processo, né, o número do projeto, no número do termo de execução, precisa constar da nota fiscal, né, o número do processo de contratação, o número do termo de execução, do ateste de quem está recebendo. Então, esses dados são importantes de constar na nota fiscal para depois vocês realizarem o pagamento mediante transferência bancária, tá certo? Então, acho que com relação ao preenchimento do sistema, é isso. A gente está aberto, e a Milena já reforçou, e eu volto a falar, a área técnica está à disposição para que vocês, se necessário for, realizar capacitações, reuniões individuais, para que a gente faça o preenchimento com vocês, passo a passo, individualmente, se aqui ainda não foi possível sanar a dúvida, ou se restou alguma dúvida sobre o preenchimento do sistema, tanto eu quanto o Vitor e a área técnica está à disposição para que a gente faça novas reuniões e novos bate-papos com vocês. O importante é vocês não ficarem com dúvidas ou não realizarem nenhum procedimento com dúvida, sempre ter esse diálogo com a área técnica. Eu vou deixar aberto também, caso queiram fazer alguma pergunta, as perguntas que foram apresentadas no chat, o Vitor já esclareceu, mas se vocês quiserem ainda fazer alguma pergunta, eu vou abrir o microfone e fico à disposição. Só avisar aqui para gente que eu peço para a área da TI para liberar aqui o microfone. Caso não tenha dúvidas, aqui o Ciberlô colocou. Conforme simplificado, na movimentação, pode ter a possibilidade de fazer contrato com 50% na assinatura e 50% na entrega. Isso, Ciberlô, é bem raro de acontecer, tá? E isso principalmente no caso de itens importados. Normalmente a gente não tem isso dentro daqui do fornecimento de itens nacional. Isso se aplica mais em caso de importação, que ele precisa ter ali a garantia dos 30%, e normalmente, né, os 30%. Então, na prática, para os clubes primários, para que vocês que estão fazendo o primeiro pregão, que acho que o Vitor pode até reforçar aqui, trazer isso. A gente não tem, e até do que a gente tem de experiência de outros projetos, a gente não tem esse 50%. Ali, como a Cristiane bem colocou, é um caso hipotético de uma situação que o sistema permitiria fazer, se caso se aplicasse a norma. Não é o caso de vocês, o Vitor pode até complementar aqui. De fato, não deve acontecer para vocês, que realmente, como a Malha falou, se aplicaria mais a itens importados, né, que você precisa fazer essa garantia no ato do pedido,
para depois fazer o pedido, enfim, a empresa dá andamento à elaboração do item, à fabricação do item, para vocês receberem e, após o recebimento, fazer o pagamento dessa segunda parcela. Assim, é importante que vocês avaliem com o jurídico de vocês, tá? Se por acaso essa situação acontecer, avaliem direitinho com o jurídico de vocês, tá? E se for o caso, enfim, que façam, incluam nos contratos a possibilidade de garantia, de inclusão de garantias, né, de seguros, né, para que vocês preservem o recurso repassado e não tenha nenhum tipo de prejuízo caso esse pedido não venha se concretizar. Tá, joia? Mas é basicamente isso. É importante a gente até reforçar isso, que, em via de regra, esse pagamento antecipado ele é muito delicado, como o Vitor falou. Tratem isso com o jurídico de vocês, até porque o pagamento antecipado, depois vocês não recebem o item, ou recebem o item com alguma avaria. Então, é uma situação muito esporádica, só no caso mesmo de itens importados. Aos olhos dos órgãos de controle, também não é bem vista, a gente também tem só os casos específicos, tá joia? Mais alguma dúvida? Acho que é importante reforçar também, Amália, que a capacitação vai ficar gravada, vai ser disponibilizada para vocês. No ato do preenchimento, se vocês tiverem alguma dúvida, podem resgatar essa capacitação, a gravação, tentem assistir para não ter nenhum tipo de dúvida, mas, além disso, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês, como a gente já reforçou. Sempre, reforçando mais uma vez, sempre apresentando o comprovante no ato que ele foi praticado, na contemporaneidade que foi praticado o ato. Então, se publicou o edital, coloca no sistema, mas eu não estou conseguindo, eu estou com algum tipo de problema, chama a área técnica, tá? Os guardiões de vocês. Eu também estou à disposição aí para ajudar vocês no que for preciso. Tá, joia? Lembrar também dos documentos obrigatórios que vocês precisam disponibilizar no site de vocês. São aqueles que eu disponibilizei lá na apresentação, mas também foi encaminhado para vocês no ofício. Tá? Então, aqueles documentos principais, vocês são obrigados a apresentar para a gente. Então, o comprovante da publicação, a ata da sessão de julgamento, os termos de adjudicação, o termo de homologação, todos assinados pela autoridade máxima do clube. Tá? Questão dos contratos também, notas fiscais, comprovantes de pagamento. Então, isso é importante que fique claro para vocês. Os principais documentos, além de serem disponibilizados no site do clube, precisam ser aportados no sistema. E, de preferência, depois que incluíram, a equipe está sempre consultando o sistema e verificando esse aporte sistemático aí de vocês, mas colocou no sistema, já dá um alôzinho para o seu técnico, coloquei, já fiz a publicação, já está lá no sistema, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida também, antes de fazer o ato, de praticar o ato, enfim, com relação à interpretação do regulamento, a gente está à disposição aqui também para esse tipo de orientação. Reforçar o que a Milena disse também, que a gente está aqui para apoiar vocês, a gente não tem essa função de jurídico do clube, então é por isso que é importante que vocês tenham esse apoio aí da consultoria, de um pregoeiro, do jurídico do clube ou de um escritório de advocacia contratado para essa finalidade, se for o caso, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema aí no decorrer dessa etapa aí do cronograma de vocês. Acho que ainda com relação à documentação que vocês vão aportar no sistema e a documentação que vocês vão incluir no site, a gente sempre fala que são os atos principais, são os documentos principais. Então, vocês precisam ter a integralidade dos documentos arquivados, organizados em ordem cronológica, numerado. Então, essa instrução dos documentos, da integralidade dos documentos de um processo de aquisição, né? Porque a gente sabe que
é muito mais amplo do que aqueles principais documentos que vocês vão colocar dentro do sistema. Vocês precisam ter esse documento organizado, toda essa documentação organizada, numerada, em ordem cronológica, porque não só o CBC, mas também como os órgãos de controle pode a qualquer momento solicitar essa documentação e vocês precisam ter esses atos instruídos, tá certo? Acho que, não sei se a gente tem ainda mais alguma dúvida, no chat não tem nenhuma dúvida, se alguém tiver, eu acho que aí pode trazer para a gente, se não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço, né, a participação de todos, a disponibilidade de vocês. Reforço que a área técnica está à disposição, Vitor está à disposição, que é o coordenador que está aqui mais próximo de vocês nesse momento do acompanhamento do ato 9. Vocês contem com toda a área técnica, com todas as ferramentas que o CBC tem disponibilizado, sistema, capacitação, consultor específico, especializado na área de processo de aquisição, porque o intuito do CBC é que a gente tenha uma boa e regular execução integral do recurso, né? Que os atos sejam bem realizados, que sejam as contas não sejam ressalvadas ao final. Então, é por isso que a gente encaminha muitos ofícios de orientações, que a gente faz as capacitações específicas a cada etapa, porque a gente quer mesmo, né? O CBC quer que vocês tenham uma boa execução. Então, reforço aqui, estamos à disposição e encerro a capacitação de hoje. Vitor, se quiser agradecer, Cris e Rafa, também agradeço pela apresentação. Agradecer também, muito obrigado aí, gente. Colocar mais uma vez à disposição, todos vocês têm os meus contatos aí, se precisarem de qualquer coisa, a gente vai continuar acompanhando com vocês aí, eu vou continuar incomodando bastante, ligando, mandando mensagem para saber como é que está o processo. Já podem também, por iniciativa de vocês, me encaminharem mensagens, dúvidas, o que for preciso para a gente transcorrer esse processo aí da melhor maneira possível. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Boa tarde.